A gente acompanha uma entrevista com o deputado Julian Lemos, ele que é o autor, lá no Congresso Nacional, da lei Lucas Santos. Você vai ficar sabendo dos detalhes dessa lei agora no Rede Verdade. Olá, minha Paraíba, é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Estamos fechando a semana aí, mais uma edição do seu Rede Verdade, conversando hoje com o deputado federal paraibano Julian Lemos, que esta semana apresentou lá na Câmara Federal a lei denominada Lei Lucas Santos, em referência aí ao jovem, ao adolescente, filho da cantora e compositora paraibana Valquíria Santos, que se suicidou esta semana, vítima ali de ataques, de ofensas na internet, nas redes sociais. E aí, a partir disso, houve há um debate sobre como se transformar uma legislação que possa proteger as pessoas, os jovens principalmente, da questão dos ataques nas redes sociais e dos efeitos. A lei denominada aí Lucas Santos, que já tem o apelo, já tem o apoio popular aí nas redes sociais. Deputado Julian Lemos, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade, especialmente no dia de hoje, para a gente comentar um pouco sobre essa lei. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você e acho que é um tema que a gente deve começar a encarar e não colocar debaixo do tapete. Tá? A prática de haters, que significa odiadores, são pessoas que entram em sua rede social. Só o nome já é pesado, né? A prática e o nome e como agem é muito pesado. São grupos que fazem parte daquela parte obscura da rede social, que muitas vezes se utiliza de fakes, ou põe a cara mesmo e passam a não expressar opinião, porque a opinião jamais pode ser cesseada por quem quer que seja, né? Eu sou um homem feito, sou deputado, sou homem público, estou sujeito a críticas. Críticas do meu mandato, da minha conduta, etc. Mas quando você passa a ver que pessoas entram na sua rede social e jogam dentro daquilo ali uma energia de palavras que nada tem a ver, bom, eu aguento, mas nem todo mundo aguenta. Existem males do século que são atraídas pelo estresse, pela ansiedade e que gera depressão. E esse tipo de prática nas redes sociais é como se fosse um gatilho, a explosão de uma espoleta que dá o disparo. E aquilo ali faz o quê? Com que pessoas como o jovem Lucas, de 14 anos, aí você vai dizer, não, que às vezes acontece também de pessoas com falta de sensibilidade, da dor do outro, né? Alguns utilizam até o nome mimimi, que é para você dizer que a dor do outro é bobagem, mas não é mimimi. Depressão, eu não sou psiquiatra nem psicólogo, mas depressão é um mal do século. E existem pessoas que têm esse problema dentro de casa, né? Eu já tive uma crise de ansiedade muito grande devido à própria política, devido a calúnias, ataques. E eu procurei, como deputado federal. Agora como deputado federal. Olha que eu sou um touro. Sou um cara muito forte em relação a conflitos pessoais, né? Mas quem não já viu uma pessoa com crise de depressão? Eu tive... Abala qualquer um. Eu tive, na mesma hora, uma família estruturada e fui a um psiquiatra, sim. E lá consegui equalizar esse problema. Mas nem todo mundo é assim. Esse jovem já vinha com essa problemática e as redes sociais, o mundo mudou. Aquilo ali é um oceano de informações e para tudo na vida, ainda que você não concorde com isso, deve-se ter, não um controle, mas um limite. Onde é o limite da opinião, onde é o limite da agressão verbal, onde você ataca a honra das pessoas. Você vê, temos aí o exemplo, e eu, depois que dei entrada nessa PL, várias pessoas entraram em contato comigo, mas você vê a condição hoje da mãe Valquíria Santos. Você conversou com ela? Eu ainda não tive... Os pais do Lucas? Não. Eu conversei com profissionais da área, né? Como, por exemplo, o doutor Fabiano Moura de Moura. Psicólogo. Que é uma sumidade nessa questão. E ele entrou em contato com ela, outras pessoas falaram com ela, o pai entrou em contato extremamente... Estão arrasados. Porque... A rede social, eu digo isso porque eu tenho um filho adolescente também e procuro monitorar ao máximo, mas só que a rede social é algo muito livre e que precisa se ter uma tipificação de crime não para opinião. Aí a gente não pode querer politizar isso, mas para a prática de haters, que são pessoas que entram na rede social de forma odiosa
Isso apenas não pode ser só com questão algoritmo, mas a prática em si. E eu vou dizer uma coisa a você, eu sou homem público, eu acho que eu tenho vários perfis, agora perfis que levam ideias, mas todos vinculados a mim. Porque quando eu vou para uma rede social, eu vou para somar, eu vou para informar, eu vou para criticar também, agora, deputado, me expressar, mas não para fazer o mal às pessoas. Vamos lá, da forma prática, o que é que diz a lei? O que é que a lei vai ser aprovada e se colocada em execução no país? O que é que ela vai garantir na prática? Ela vai exigir que as redes sociais tenham um monitoramento ou um controle maior desse tipo de prática. Porque como é que acontece? Ela é sincronizada. Ela é sincronizada, não é um comentário outro, ela vem como fosse uma avalanche. Só para você ter ideia, hoje eu recebi uma notícia de uma influenciadora aqui da cidade de João Pessoa, muito conhecida, arrasada também, porque entram na chamada de feia? Não, detonam a pessoa. Elas detonam, e às vezes vocês não percebem o dano que isso gera. Teve outra, já existiram várias, inclusive até sai da rede social, claro. Aquele humorista também entrou numa depressão, e as pessoas estão ignorando isso. E o que é que acontece? Além de destruir, leva à morte muitas vezes. Claro. Tem que ser debatido. Claro. Se vai ser aprovado ou não, mas tem que ser debatido. Eu não canso nunca de repetir a história da norte-americana chamada Isis Velasquez, que foi considerada a mulher mais feia do mundo. Ela nasceu com uma deficiência física, passou ali a adolescência dela todinha sem problema algum. Ela não tinha problema algum com a comunidade, porque ela vivia numa família que a amava, vivia numa comunidade que a amava, na escola e tudo. Mas um dia ela foi para as redes e encontrou lá uma frase, a mulher mais feia do mundo, clicou, a frase era um vídeo dela palestrando na escola e embaixo comentários absurdos, dizer como é que você nasceu, você é uma aberração. E ela passou a ter depressão a partir daquele conteúdo de internet. Na vida real, ela nunca teve. Foi só o retorno negativo da internet que trouxe isso para ela. Mas o que você está falando a lei vai dizer o seguinte, as redes sociais teriam que garantir, do ponto de vista tecnológico, já proteção e mecanismos. Entrou um comentário que seja um comentário odiento, ela já barraria, é isso? Exatamente. É possível fazer isso do ponto de vista... É possível fazer porque hoje, devido a palavras racistas, xenófobas, preconceituosas, já existe um procedimento algoritmo. Tá? Mas isso é muito ainda limitado. Agora, a prática de você entrar na rede social e você, como você bem falou aí, você não deveria ter nascido, você é uma aberração, isso é opinião? Mas isso é opinião? Você é uma imprestável, você é um gay imundo, coisa do tipo. Isso não pode ser tolerado, porque não é opinião, não é expressão, é simplesmente ódio. E ódio não serve para nada a não ser para destruir. Essa é a minha linha de pensamento. Eu senti muito com as palavras da mãe do garoto, da Valquíria, e eu digo uma coisa a você, volto a dizer, sou homem feito, e eu senti as consequências disso. Agora, essa história que é de mimimi, essa história que é meme, se tornou algo engraçado para destruir os outros, quando é com você, não. E depressão, volto aqui a dizer, eu venho puxar para a causa, os danos gerados desse tipo de prática. Depressão é uma realidade no mundo, vai levar muita gente e hoje, só para você ter ideia, a segunda causa de suicídio no mundo são de jovens entre 14 anos de idade e 24 anos de idade. Tá. A gente está vendo imagens, inclusive, do depoimento que a Valquíria Santos deu logo depois, né, que soube da morte do filho. E ela resumiu de uma forma muito forte, dizendo que a internet está doente. Vamos ouvir um pouquinho, não tem como ouvir aqui um pouquinho da Valquíria Santos de novo, só para relembrar esse depoimento dela, que eu acho que é muito significativo. Isso foi logo depois que ela soube da informação aí da morte do filho. Bom, a gente não tem como passar o áudio aqui. Veja só, o artigo 1º diz, comete crime de haters aqueles que usam a rede mundial de computadores, seja em redes sociais ou quaisquer meios que facilitem a propagação de disseminar o ódio, proferir comentários discriminatórios de qualquer natureza que cause dano à integridade psíquica da criança e do adolescente. Essa lei, caso seja aprovada, a gente colocou a opção... Punição? Tem punição, de 1 a 4 anos. Tá? E a gente colocou aqui que essa lei, caso seja aprovada, seria denominada Lucas Santos. Que eu acho que a morte, né, desse rapaz prematuro, desse garoto. E eu, só para você ter ideia, para você ilustrar melhor como é a coisa, mesmo a gente fez essa postagem
da nossa fala no Congresso, entrou pessoas na minha rede social para atacar, para dizer que não se passava de um rapaz fraco, que não tinha tido criação, que isso é problema da mãe e do pai. As pessoas estão com a alma febria, doente. Elas se sentem bem em atingir as pessoas e querem ver a pessoa sangrar. Agora, deputado, no momento de hoje, no Brasil de hoje, aliás, no Brasil de hoje não, no Brasil, para fazer um recorte de 2018 para cá, isso está na política muito forte também. Sim. Isso existe uma inspiração e motivação política muito forte. Dá para proteger nessa área também, ou é só para crianças e adolescentes? Olha só, a preocupação maior são pelas crianças, pela própria vulnerabilidade. A gente não pode... Eu tenho um controle. Veja só, eu monitoro os meus filhos, eu tenho 6. Eu monitoro as redes sociais dos meus filhos de uma forma que nem todo mundo consegue. Da mesma forma, eu conto com o auxílio da minha esposa. Mas passa uma coisa ou outra. Passa uma coisa ou outra. E é preciso que a gente, primeiro, proteja esses. Os adultos também sofrem isso. Mas a primeira discussão, a gente está falando aqui de jovens que estão se suicidando. E a gente não pode se calar diante disso. É como o abuso sexual de criança. É um assunto que quase ninguém toca. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas que precisa ser encarado como um novo fenômeno social. Um fenômeno social que tem levado pessoas a um desequilíbrio emocional pelas doenças psíquicas. E isso a gente tem que tomar uma providência. Agora, chama-se doenças psicossomáticas, exatamente. A gente precisa ter uma atenção especial a isso. Agora, deputado, dentro dessa história da política, no Brasil de hoje, se tem ali uma parte da esquerda mais radical estimulando ataques nesse sentido, aí na disputa política, uma parte da direita mais radical estimulando também esses ataques. Você próprio já foi acusado... Sou vítima diariamente disso. Mas não, é sinalizado de ter sido um estimulador de ataques na política, né? Sim. Dentro do gabinete do deputado sim. Julian Lemos. Como é que você está, enfim, associando essas duas coisas aí, tentando não vincular uma coisa a outra? Olha, porque para determinados ataques existe a justiça já que toma conta disso com calúnia, difamação, embora demore muito ainda. O processo desse pode demorar 30 dias para uma pessoa que atacou a sua honra, que é diferente de ódio, tá? Atacar a honra, me chamar de bandido, de lado, seja o que for, ele vai ter que provar isso na justiça. Só que é uma questão que já existe. Agora, essa forma muito livre de ataques coordenados, né? E precisa ter um filtro, precisa ter algo, precisa ser feito. Agora, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, os representantes do povo têm a condição de levar isso a uma discussão para que a gente possa evitar que outros casos como o do Lucas aconteçam. Qual é a sua perspectiva e sua previsão de andamento, aprovação e aceitação lá na Câmara de um projeto como esse? Olha só, eu não tenho dúvida que haverá uma sensibilidade dos meus colegas. Os debates, eles servem para isso, para você convencê-los. Já existe uma movimentação, um engajamento muito grande de artistas, de pessoas, né, que sofrem e sofreram isso nas redes sociais. Eu acho que o lado positivo da rede social é exatamente esse envolvimento das pessoas de todas as classes sociais, de todas as formas de pensamento. E eu não tenho dúvida que após a gente ver exatamente que comissão isso vai cair, a gente possa, quem sabe, até fazer uma comissão especial para analisar os danos gerados por esses ataques de haters, que é exatamente a prática de palavras odiosas em rede social que leva as pessoas a doenças psicossomáticas e também até a morte, como aconteceu com o garoto Lucas. Você acha que o clima de instabilidade, de conflito, de beligerância no Brasil de hoje estimula pessoas a, enfim, terem uma postura odienta na internet? Eu não tenho dúvida e eu tenho muita propriedade de falar sobre isso. Eu fui eleito deputado federal em cima de um movimento de renovação, de mudança, mas que existia muita paixão. Você falou agora sobre a questão do radicalismo e das emoções aí da questão política. Eu acredito que todo radicalismo, ele beira o abismo. Todo radicalismo, ele flerta com o abismo, com a falta de sensibilidade. O radicalismo tira a sensibilidade das pessoas, deixa você com falta de empatia pela dor do outro. Aí vem aquela história, tudo isso é mimimi. Mimimi é uma forma de descrever a ausência de sentimento da dor do outro, de se envolver com o problema do outro. E eu não tenho dúvida que a prática que hoje é feita no Brasil, pelas polarizações e pelo radicalismo, com certeza potencializa esses ataques.
Você falou muito bem, você é um jornalista experiente, você sente, você tem sua cautela de falar, mas nós sabemos que essa paixão cega por políticos para defender suas ideias, elas passam também dos limites. Só que, quando se trata de criança, quando se trata de danos gerados, inclusive com morte, a gente precisa encarar isso de forma muito atenciosa. Tá. Por falar em conflito, a gente está acompanhando um conflito muito nítido entre o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o presidente Jair Messias Bolsonaro, especialmente naquele tema do voto impresso. Ontem a comissão especial rejeitou o texto que defendia a impressão do voto e esse assunto vai pegando cada vez mais fogo aqui no Brasil. Deputado Julian Lemos, quando esse projeto chegar e se chegar na sua mesa, você vota a favor e contra? Qual é a sua leitura em relação a esse debate no Brasil? Vou lhe dar um minutinho para pensar e nos responder. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho no Rede Verdade. João Pessoa, 436 anos. A melhor maneira de parabenizar uma cidade é trabalhando por ela. E o governo da Paraíba está presente nas obras de mobilidade urbana, Mangabeira Valentina, Bancários Altiplano, Geisel Colinas do Sul. Vem aí a ligação Bancários UFPB, o FPB Altiplano e o viaduto sobre a BR-101. Na educação, 9 escolas, 8 ginásios, a escola da PM. Tem o Museu do Artesanato Paraibano e o Museu da cidade de João Pessoa. Residenciais, casas, apartamentos, mais de 1.800 novas moradias. São 200 milhões em saneamento e abastecimento de água. Na segurança, 40 milhões em equipamentos, viaturas, novas sedes. Na saúde, o governo entregou a nova maternidade Frei Damião e vai construir o Hospital da Mulher e reformar o Arlinda Marques. Em 2 anos,